Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e depois de férias merecidas, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje tem uma aula de estéquio, está dividida em 3 partes, mas está muito legal, bastante exercício. Tem uma parte introdutória, depois os casos comuns e por último os casos particulares. Então assiste as 3 que você vai gostar. Não esquece, dá aquele likezinho que eu vou ficar bem feliz, beleza? Se puder compartilhar, a gente agradece. Beijo. Vamos embora para a aula. Bom, galera, a gente tem agora uma ideia do que seria efetivamente uma estequiometria, né? Qual é o conceito de estequiometria? Basicamente, você já tem esse conceito. O conceito de estequiometria é uma relação que vai, em aspectos quantitativos, comparar reagente com reagente, reagente com produto, produto com produto. Basicamente, você já sabe fazer isso. Vou te dar uma situação bem boba. Se você vai fazer um bolo e você tem a base desse bolo, que é aquela receita, né? 2 ovos, 2 xícaras de açúcar, uma colher de sopa de manteiga. Enfim, se você tem a receita, você sabe a ordem direitinha que você tem que usar os ingredientes, certamente, se eu disser para você que ao invés de usar 2 ovos, eu quero usar 4 ovos, você saberia me dizer o que eu faço com o resto. Mesmo que o leite esteja medido em ml, mesmo que a farinha esteja medida em xícaras, mesmo que o açúcar esteja medido em gramas, você sabe me dizer o que fazer. Eu dobrei os ovos, tem que dobrar todo mundo, ou então não dobro ninguém. Isso é estequiometria, tá? É basicamente isso. Só que a nossa receita base, ela nada mais é do que a equação balanceada. Isso é a nossa receita base. E aí a gente pode dobrar, triplicar qualquer um dos componentes, desde que eu faça isso com a equação inteira. A gente se baseia nas leis ponderais para isso. Bom, para a gente começar, a gente vai trabalhar com uma basezinha que dá o iniciozinho aí da estequiometria. São as fórmulas percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular. São 3 tipos de fórmula que a gente começa a trabalhar para introduzir a parte de estéquio. Então, primeira fórmula percentual, fórmula centesimal. O nome já ajuda, né? A cada 100 gramas do composto, quanto de carbono eu tenho? Quantos por cento de cálcio? Quantos por cento de sódio? Isso seria a ideia de fórmula centesimal ou fórmula percentual. Aqui a gente tem um exemplo, onde ele analisou 0,40 gramas de um óxido de ferro, que ele nem fala se é ferro 2 ou ferro 3. Isso não é importante para essa questão, mas ele tem 0,40 gramas do óxido, então esse 0,40 gramas tem oxigênio e ferro. E aí ele faz uma análise e diz que desse 0,40, 0,28 é ferro e o restante é oxigênio. Ele quer saber quantos por cento eu tenho de cada um. Então é super tranquilo, porque pensa bem, se 0,40 tem ferro e oxigênio, ele tem 100%. 0,28 é só ferro, vai corresponder ao percentual X. 0,12 é só oxigênio, vai corresponder ao percentual Y. Regrinha de 3, bem basiquinha. Aqui eu tanto posso trabalhar pensando na horizontal quanto na vertical, tanto faz. Eu posso dizer que em 0,40 eu tenho 0,28, quer dizer, 0,40 de óxido, eu tenho 0,28 gramas de ferro. Em 100 gramas de óxido, quanto que eu vou ter de ferro? Daria 70%. Ou poderia pensar também, uma outra forma de pensar, que 0,40 equivale a 100%, 0,28 equivaleria a X%. Daria os mesmos 70 gramas, e o cálculo não mudaria. São só formas diferentes de pensar. A próxima conta eu posso fazer por regra de 3 ou não, porque como esse cara só tem 2 ingredientes, né, só tem 2 reagentes, que é o ferro e o oxigênio, se 70% são ferro, obviamente 30% seriam de oxigênio. Mas eu montei a conta aqui. Em 0,40 de óxido eu tenho 0,12 de oxigênio, 100 gramas eu teria Y, que daria 30%. Também poderia pensar 0,40 está para 100%, 0,12 para X%, né? Poderia fazer a diferença? Como eu falei, esse cara só tem 2 elementos, só tem ferro e oxigênio. Então, obviamente, se ele já tem 70% de ferro, os outros 30% tem que ser de oxigênio. Então, tem várias formas de você acabar dizendo como fazer a questão, tá? E aí, só para dar aquela conferidinha, óbvio, 70 mais 30 tem que dar 100%.
Aqui um outro exemplo, né? Eu tenho. Aqui não é percentual, aqui era um igual. Deixa eu consertar isso aqui. Que feio. Deixa eu consertar aqui, galera. Vamos lá para o segundo exemplo. Ele aqui fala para calcular a composição centesimal do ácido sulfúrico. É fácil. Primeiro eu preciso saber qual é a molécula de ácido sulfúrico, né? E aí a gente calcula a massa molecular do ácido sulfúrico. Então, a fórmula é H2SO4. Calculando, eu tenho 1 vezes 2 de hidrogênio, 32 de enxofre, 16 vezes 4, 64 de oxigênio. Isso aqui são dados de tabela, tá? Isso aqui é massa da tabela periódica. Então, eu tenho um total de 98 gramas por mol, ou 98 U, dependendo de como você queira. Tanto faz, não vai para composição centesimal não faz diferença nenhuma. Se você tratar por U, vai tratar o tempo todo por U. Se tratar por grama por mol, vai tratar o tempo todo por grama por mol. Mas em termos de percentual, vai dar no mesmo. E aí aqui, trabalhei com grama, então 98 gramas de H2SO4 tem 2 gramas de hidrogênio. Em percentual, 100 gramas, eu teria X%. Eu tanto posso pensar na horizontal, 98 está para 2, 100 está para X, ou posso pensar que 98 gramas é 100%, 2 gramas, quantos por cento seria? Daria no mesmo, aproximadamente 2%, tá? Mesma coisa para o enxofre, poderia pensar tanto na horizontal quanto na vertical, então em 98 tem 32 gramas, em 100 gramas eu teria Y, ou 98 gramas é 100%, 32 gramas Y%. Tanto faz como você vai pensar, vai dar certinho. E aí você tem aproximadamente 32,65. O próximo eu posso fazer essa mesma conta, ou eu posso somar esses dois valores e diminuir de 100. Tanto faz, tá? Aqui eu fiz a continha de novo, mas eu poderia ter somado esses dois e diminuído de 100, porque se eu tenho 3 elementos, eu já sei o percentual de 2, e falta para 100, seria o meu novo elemento. Então, aqui, ó, 98 para 64, 100 para Z, ou 98 está para 100%, 64 está para Z%. De qualquer maneira, daria 65,31, valores aproximados. Esse aqui não dá valor muito cravado, então tem que ficar atento. Aqui, como eu falei, né? A gente, se somar esses valores que a gente acabou de achar, a gente encontra 99,9, mas se aproximadamente 100 é erro de aproximação. Se der abaixo de 99,9, aí você vai ter que corrigir alguma aproximação sua, tá errada. Mas até 99,9 tem a ver com as casas decimais que a gente deixou para lá quando colocou uma casa decimal só de aproximação. É isso. Galera, aqui, uma outra coisa, sim, que você tem que estar muito atento, é que quando você tem a massa, né, para calcular, e você tem uma coisa com parênteses, tem que lembrar que esse número aqui multiplica o que está aqui dentro do parênteses. Então, é como se esse composto fossem 3 cálcio na hora de fazer a conta, 2 fósforos e 8 oxigênios. E eu não posso escrever esse cara desse jeito? Não seria mais fácil? Não, porque isso aqui não é um fosfato. Isso aqui é um fosfato, tá? Então, eu tenho para cada 3 cálcios, 2 fosfatos. Mas na hora de fazer o cálculo, você tem que pensar nele dessa forma. Fazer a conta, você tem que pensar assim. Da mesma maneira, esse cara, que é o ferro cianeto férrico, ele tem o mesmo problema. Eu tenho que pensar nele, né,
pensando que esse 3 multiplica esse 6, multiplica esse 1. Então, eu posso fazer de duas formas. Botar esse ferro como 4 mesmo, e aí multiplicar esse 3 por tudo que está aqui dentro. Então, vai ficar 3, 18 e 18, porque vai fazer 6 vezes 3. Ou eu posso somar esse ferro a esse, vão dar 7 ferros, 18 carbonos e 18 nitrogênios, para calcular a massa fica mais fácil, tá? Mas eu não posso escrever este composto aqui desta forma, não tem como, tá? Não existe forma de fazer isso, mas eu tenho que pensar como se ele fosse assim. E aí, outra substância que vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer o cálculo, muito mesmo, tá? São as substâncias hidratadas. Na hora de fazer esse cálculo aqui, eu tenho que pensar que são 2 sódios, 1 carbono, 3 oxigênios e 10 moléculas de água presas a esse composto. E aí, muita gente se engana achando que esse ponto é um ponto referente a uma multiplicação. E não é. Esse ponto é uma soma. Essa massa de água está presa a esse composto. Então, se você tiver que calcular a massa desse cara aqui, você vai calcular 23 vezes 2, vai calcular 12, 16 vezes 3, e a água dá 18, tá? Se você fizer aqui 16 mais 1 vezes 2, 18. Então, vai fazer 18 vezes 10 e somar com essa massa aqui. Esse ponto não é uma multiplicação. Esse ponto é para indicar que esse sal está hidratado, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Na hora de calcular a fórmula mínima representa a menor proporção em números inteiros e em mol do elemento na substância. Então, a ideia é o seguinte: vamos supor que eu tenha, tá? Só uma dica aí para vocês. Esse composto aqui, ó, CaCO3. Isso aqui é o carbonato de cálcio. Essa já é a menor proporção que existe aqui. Não tem como simplificar esse cara. Esse aqui, 1, 1 e 3, já é a menor proporção em números inteiros que esse cara consegue ter. Mas uma glicose, por exemplo, que é um C6H12O6, essa aqui é a fórmula molecular da glicose, eu posso simplificar. Eu posso dizer que esse cara é um CH2O N vezes. Vê, o que você fez para sair daqui e chegar aqui? Eu só dividi por 6. Então, eu vou dizer que esse meu N aqui equivale a 6. Se eu pegar esse valor e multiplicar aqui dentro, eu volto para a fórmula molecular, tá? Então, a fórmula mínima é a menor proporção em números inteiros em mol que eu posso ter. Alguns compostos da fórmula molecular já é igual à mínima, em outros compostos elas diferem, tá bom? Então, fica aí a dica. Agora, a gente vai aprender a sair da fórmula centesimal e chegar na fórmula mínima. Então, ele aqui me dá a fórmula centesimal. Ele diz que um composto tem 43,4% de sódio, 11,3% de carbono, 45,3% de oxigênio e me dá as massas molares. Essas massas molares eu encontro na tabela. Detalhe importante é que esse valor aqui, a gente acabou de ver, ele pode ser visto dessa forma. A cada 100 gramas desse composto, que eu não sei qual é, chamar de composto X, eu tenho 43,4 gramas de sódio. Então, eu posso ler esse percentual como se fosse grama. É só eu pensar que eu estou trabalhando com 100 gramas do composto. E é isso que a gente vai fazer no próximo slide. A gente vai trabalhar com ele como se ele fosse grama. Uma coisa que a gente não pode esquecer, número de mol é massa sobre massa molar. Então, eu vou aplicar esse número de mol igual a massa sobre massa molar e vou chegar nessa conta aqui. A ideia aqui é simples, gente. Olha só, o sódio, 23 gramas de sódio não mol, 43,4 gramas seria x-mol. E aí eu chego a massa sobre massa molar, tá vendo? 1,88. Eu vou aplicar isso aqui, ó, massa sobre massa molar, em todos eles. Então, ó, os dados que eu tenho, que eu trouxe lá do exercício, dividir cada um respectivamente pela sua massa molar, tá? Então, sódio, percentual 43,4, eu vou ler como 43,4 gramas, é a massa.
e vou dividir pela massa molar do sódio, que é 23, aí vai dar 1,88. Pegar o carbono, 11,3. Vou levar ele para grama. Então, de 11,3%, eu vou pensar em 11,3 gramas. E vou dividir pela massa molar do carbono, que é diferente, óbvio, do sódio. O sódio é 23, o carbono é 12. Então, dividir pela massa molar do carbono. E o oxigênio é a mesma coisa, 45,3%. Eu vou ler como 45,3 gramas e vou dividir pela massa molar do oxigênio, que é 16. Esses valores aqui já são o número de mol, tá vendo? Já é o número de mol. O problema é que ele não tá inteiro. Esse aqui é o problema nosso aqui. Ele é o número de mol, mas ele não tá inteiro. Só que, fórmula mínima, eu preciso do número inteiro. Aí tem um artifício matemático que a gente faz para pegar números que já são proporcionais e levar eles para número inteiro. Esses 3 números aqui, eu sei que eles são proporcionais, porque eu sei que eles fazem parte de uma estrutura química, então eles têm que ser proporcionais. E aí, como é que eu vou fazer para transformá-los todos em número inteiro? Eu vou olhar dos 3 valores qual é o menor. E aí, o menor dos 3 valores é esse aqui, ó, 0,94. E eu vou dividir esses 3 valores pelo menor deles. Então, eu peguei 1,88, dividi por 0,94, o próprio 0,94 por ele mesmo, 2,82 dividido por 0,94. Isso, gente, é um artifício matemático para transformar os números proporcionais em números inteiros, tá? Então, eu sei que eles são proporcionais, que não faria assim, nenhum sentido fazer esse tipo de questão com números que não fossem proporcionais. Afinal de contas, eles estão na mesma substância química. Então, eles têm que ser proporcionais. E aí, depois que você divide tudo pela massa molar, divide tudo pelo menor dos valores e bingo, achei os números inteiros. Então, tá aqui a minha fórmula mínima. Eu tenho na fórmula mínima 2 sódios, 1 carbono e 3 oxigênios, tá? Então, essa é a fórmula mínima desse composto. Aqui é o percentual, tá? Então, essa aqui é a fórmula centesimal e essa aqui é a fórmula mínima. E aí, eu vou trabalhar agora com a fórmula molecular, também partindo da centesimal. Então, aqui, eu quero saber quantos átomos realmente eu tenho de verdade na molécula. Então, eu vou partir da fórmula mínima. Então, ele vai me dar a fórmula centesimal, eu vou calcular a mínima e depois eu vou calcular a fórmula molecular. Um dado a mais que ele me deu nesse exercício, que ele não me deu no outro, é aqui, ó, massa molar. No outro não tinha, só tinha a fórmula centesimal. Ele tinha a fórmula centesimal, eu consegui chegar na mínima. Ele agora, além da centesimal, que eu consigo chegar na mínima, ele me deu a massa molar, e a partir da molar, com a mínima, eu consigo chegar na molecular. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? O passo inicial é o mesmo. Ó, peguei os percentuais que ele me deu, vou dividir cada um deles, respectivamente, pela massa molar de cada elemento. Então, 40% eu vou ler como 40 gramas e vou dividir pela massa molar. Como esse cara é carbono, dividir pela massa do carbono. 40 sobre 12. Hidrogênio, 6,72%, eu vou ler como 6,72 gramas e dividir pela massa de hidrogênio, que graças a Deus é 1, não vai me dar trabalho. E a percentual de oxigênio, eu vou ler como 53,28 gramas, fazer massa sobre massa molar, a massa do oxigênio é 16, e aí eu dividi pela massa molar. Pronto, já achei números proporcionais. Eu sei que esses valores estão proporcionais. Qual o problema? Não estão em números inteiros. O que eu vou fazer? Escolho o menor deles, divido tudo pelo menor. Por acaso, esse número é igual a esse e os dois são pequenos. Então, a gente vai dividir tudo por 3,33 e aí eu chego no valor 1, 2 e 1. E aí eu atinjo a fórmula mínima. No outro exercício, a gente teria parado por aqui. Mas eu quero saber a fórmula molecular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa dessa fórmula mínima aqui, ó. Então, calculei quanto pesa isso aqui. Então, ó, carbono vale 12, 1 vezes 2 do hidrogênio e 16 do oxigênio. Então, a massa da fórmula mínima pesa 30 gramas. Só que o texto deu para mim que a massa molecular pesa 180. Então, eu vou pegar a massa maior e dividir pela massa menor.
Ele tinha me dado no texto, eu marquei, né, sublinhei lá para vocês, ele tinha dado o valor de 180, eu vou dividir por 30 e vou achar 6. Agora basta pegar esse 6, que é o nosso N, e multiplicar aqui por dentro. Então, ó, C6H12O6, esse cara é a glicose, ou frutose, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Tem uma outra forma de calcular que pode ser direto usando a fórmula molecular numa vez só, eu não preciso passar pela mínima. É um pouco menos de trabalho, mas assim, é uma questão de escolha, você escolhe o que você se sente melhor. Então, eu sei que esse composto é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio, que o carbono pesa 12, que o hidrogênio pesa 1 e que o oxigênio pesa 16. A soma dessas massas tem que dar 180, eu só não sei qual é o índice que eu vou multiplicar aqui, beleza? Bom, 100 gramas da substância, 100% da substância, eu sei que tem 40% de carbono. Quando eu tiver 180 gramas da substância, que é um mol dela, eu vou ter 12x, ó, 12x gramas de carbono. E aí eu vou achar o 6. Vou fazer a mesma coisa com o hidrogênio, ó. 100% de hidrogênio tem 6,72% de 100% da substância, perdão, tem 6,72% de hidrogênio. 180, que é a massa molar da substância, vai ter, ó, 1Y de hidrogênio. Aí eu vou achar 12 e vou fazer a mesma coisa para o oxigênio. 100% da substância tinha 53,28% de oxigênio. 180 gramas da substância terá 16 vezes E de oxigênio. E eu acho 6, então já sai direto a fórmula molecular. E aí você escolhe o que é que você acha mais fácil, aquilo que você acha mais simples, tá bom? E aí, para a gente dar aquela fechadinha, quem já assistiu a aula, porque eu já dei essa aula de relações numéricas, a gente já falou um pouquinho de mol, né? Então, só para dar aquela relembrada, um mol ele pode representar uma quantidade em espécies. Para efeito de cálculo, a gente costuma usar 6 vezes 10 a 23. Mas eu botei o valor aqui como 602 porque é o valor real, né? Ele pode calcular a massa atômica ou a massa molecular em grama, se baseando na tabela. E se for volume, se ele tiver na CNTP, 1 mol vale 22,4 litros, tá? É para relembrar, eu já expliquei tudo. Quem não assistiu essa aula, assiste essa aula lá em Relações Numéricas. E outra coisa que a gente não pode esquecer, que também está na aula de Relações Numéricas e Gases, lembrar aí do PV igual a NRT, né? Pressão, volume, número de mol, o R, que é a constante universal dos gases, e a temperatura, só não esquece das unidades. O P vai ser pressão, normalmente a gente trabalha em ATM. Pode trabalhar em milímetros de mercúrio também, mas não é muito comum. Volume tem que estar obrigatoriamente em litro. Número de mol, 1 mol, 2 mols, 3 mols. A constante normalmente é dada, se ele aqui mudar de ATM para milímetro de mercúrio, esse R muda, ele vira 62,3. Mas o R normalmente é dado, então tu não vai ter muito problema com ele. Se eu mudar aqui para Pascal, se eu trabalhar unidades de pressão em Pascal, aqui muda para 8,314. Mas, de novo, esse valor é dado. Então, normalmente, isso não é um problema. Você vê que aqui está em ATM, porque aqui está em ATM, tá? E a temperatura que você não pode esquecer, que só pode trabalhar em Kelvin, não pode trabalhar em Celsius. Então, eu tenho que pegar, normalmente ele dá em Celsius, você vai somar 273 para trabalhar em Kelvin. Não esquece, isso já foi conteúdo dado, é só uma relembrança. Bom, galera, essa é a primeira parte da aula. Na próxima parte, a gente vai trabalhar com toda aquela parte de equações, balanceamento e casos gerais, massa, mol, mol, volume, tá? E na terceira parte, os casos especiais. Então, tô te aguardando aqui para você assistir a próxima parte da aula. Te vejo em breve. Beijo! Fui!